não estou aqui para ditar regras, nem dizer o que eu penso é o certo, só eu que penso certo e os outros são desonestos, porque eu também não tenho essa lupa de identificar quem é honesto ou desonesto, como muitos por aí fazem. Eu não faço isso, mas eu tenho que dar a resposta devida a este produtor de conteúdo que um dia esteve com Ciro e hoje optou pelo caminho do lulopetismo. E eu não tenho problema nenhum se as pessoas mudam de posição política ou de candidato, sei lá o quê. Eu não tenho problema nenhum. Eu só acho que as pessoas têm que respeitar a sua própria história, a sua própria trajetória. O que eu vejo no Felipe, do canal Progressista, é que ele pega a sua história e joga fora toda lá no lixo, joga tudo no lixo. Ele hoje tem um canal grande, muito pelos seus cortes sucessivos a Lula, não, a Ciro Gomes. Ele ganhou views e inscritos em cima do Ciro Gomes. Enquanto eu, por exemplo, produzia conteúdo, inclusive de aula e preparação do PND, o pessoal só assistia canais como Progressista. Pois é. E aí o Felipe Dias modificou, mudou, lulou. Tudo bem. Só acho, Felipe, que tu pode lular, mas pelo menos ter um pouquinho mais de sobriedade nas tuas palavras, para não dizer honestidade, porque eu não vou te acusar de desonestidade. Muito embora eu possa suspeitar, mas eu não vou te acusar formalmente. Mas eu acho que a gente precisa dizer algumas coisas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque lá na comunidade do canal do Progressista, ele diz o seguinte: Ciro Gomes é um cara bem cabeça dura, hein? Falou que 8 de janeiro não foi tentativa de golpe. Fez live na segunda e ficou lá dizendo que era só vandalismo. Agora faz um texto dizendo que os alvos de hoje são golpistas e ainda tenta omitir que o golpismo investigado hoje é relacionado ao 8 de janeiro. Cara, admite que estava errado e pronto. Foi tentativa de golpe e acabou. Ninguém é perfeito não, Ciro. Nem tu e nem o Lula. E aí, vamos ler aqui primeiramente o que o Ciro diz no Twitter. Se não cair no estrelismo e tiver disciplina para seguir o melhor direito, a decisão do STF anunciada hoje pode ter importância histórica. Não são os vândalos que, apesar de criminosamente terem depredado o patrimônio público, os verdadeiros golpistas. Agora, os peixes grandes finalmente são chamados à sua responsabilidade. Esses tentaram o golpe bem antes de 8 de janeiro. Vamos pegar o texto do Ciro. E é só fazer um pequeno exercício, né? Um pequeno exercício de interpretação de texto. Não é só uma questão de interpretação política. Aqui é uma questão de interpretação de texto. O Ciro não disse que as pessoas que foram naquele vandalismo do dia 8 de janeiro, que elas eram todas tão bem intencionadas. Mas o que ele quis dizer, né, é que o golpismo não está nelas em si, mas em quem fustigou o ódio delas para estarem lá presentes. Aquelas que manipularam essas pessoas. Porque as que foram para o dia 8 de janeiro, lá em Brasília, quebrar tudo, elas foram massa de manobra do Bolsonaro. O Bolsonaro é que é o responsável pelo dia 8 de janeiro. Não está dizendo o contrário. E outra questão, quando ele diz assim, ó, se não cair no estrelismo, o que ele quer dizer? É para o seu Alexandre de Moraes não ficar aparecendo toda hora dando entrevistinha que nem o Sérgio Moro fez lá atrás e depois ceivando nulidades que podem favorecer o Bolsonaro, como as nulidades do Moro que favoreceram o Sérgio Moro. Outra questão, são vândalos que têm um intento golpista, mas o ato do dia 8 de janeiro não foi um golpe de Estado,
Porque um golpe de Estado, para ser um golpe de Estado e para ser um levante golpista popular, vamos dizer assim, teria que ter muito mais pessoas ali, inclusive pessoas que não são bolsonaristas nem lulistas ali, mas ali era um segmento que estava presente ali. Uma parte, inclusive, do eleitorado do Bolsonaro. Não é todo o eleitorado do Bolsonaro que estava ali. Então, a gente tem que falar dos grandes peixes, dos peixes grandes. Mas sabe o que eu estou achando disso tudo? Eu vou dizer, o Felipe está fazendo isso porque é mais uma cortina de fumaça para driblar a nossa visão sobre as coisas, né? Para dar assim um entretenimento, para a gente não discutir a coisa real, porque talvez não seja do interesse dele, parece, né? Tá parecendo, Felipe, que não seja do teu interesse que se investigue e se apure os responsáveis pelo dia 8 e também por aqueles que estavam naquela reunião golpista com as imagens liberadas pelo STF. É aquela reunião golpista que a gente tem que atingir. É aqueles que a gente tem que combater. É Braga Neto, é General Heleno, é Bolsonaro, é inclusive o Mourão, que de vez em quando acena para o PT, não é verdade? Pois é, mas isso, né, tu não fala, né, Felipe, porque a tua fala é viciada. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu vi muito bem que tu tinha uma defecção, tá? Uma coisinha meio torta. Quando lá atrás o Rubem Gonzalez começou a me perseguir, e tu poderia solidarizar-se a mim, não porque nós éramos amigos, nós não éramos amigos, mas tu poderia te solidarizar quando ele te atacou, tu te calou para o Rubem Gonzalez e ainda deu até uma forcinha para o Rubem Gonzalez para ele continuar me atacando. E isso eu não vou esquecer. Mas isso não tem problema, isso é uma coisa da tua índole, tu pensa isso, beleza, eu não vou falar. Agora, eu não vou admitir que tu venha atacar o Ciro dessa forma, porque essa tua leitura torta é típica de quem, infelizmente, né, não está comprometido com a realidade dos fatos. Ele diz aqui no Twitter, também ele diz, outra fala infeliz dele, né? Ele pega uma matéria do DCM, ele diz assim, ó, quer dizer então que também Ciro Gomes resolveu aderir à narrativa bolsonarista sobre o 8 de janeiro ao dizer que não foi tentativa de golpe, mas vandalismo, repetindo também o que o Aldo Rebelo disse. Pelo jeito, ele também vai acabar abraçado com Bolsonaro. Inacreditável isso tudo. É ódio do Lula? Se for, vai procurar um psicólogo, porque a coisa tá feia. O cara pode odiar o Lula, mas daí a começar a aderir às narrativas do bolsonarismo é defender o outro lado. Não é demais. E olha, que eu lutei durante anos pela eleição de Ciro Gomes e pela implementação do PND. Também vi que o Ciro falou sobre os possíveis crimes de Bolsonaro. Inclusive, foi por causa dele que o Bolsonaro está inelegível. Pelo menos você reconheceu isso, né? Porque o teu ídolo Lula, dependesse dele, não estaria, né? Não estaria inelegível, né? Sabe bem disso, né? Então, para mim, é uma guinada sem explicação. Não há guinada sem explicação nenhuma. O que a gente está mostrando aqui e que vocês querem distorcer, tu, Felipe, e os teus seguidores, os teus companheiros agora, é que, vejamos bem, atacar quem foi somente lá e fez o vandalismo não vai resolver o problema. Tem que punir esses caras? Tem que punir sim. Inclusive, eu digo, se esses caras fizerem coisa no momento da prisão do Bolsonaro, que sejam presos também. Agora, veja uma coisa. Vocês estão querendo passar pano para as cúpulas bolsonaristas. E aí vocês querem fazer o quê? Perdão. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem agora dar a narrativa? Isso sim é narrativa. Isso é cretinice, dizendo que o Ciro está alinhado ao Bolsonaro, agora se abraçando ao Bolsonaro, porque não caiu nessa narrativa porca de que o 8 de janeiro foi o estopim do golpe que o Bolsonaro deu. Não,
O 8 de janeiro foi um levante de pessoas que foram usadas como massa de manobra pela emoção que elas estavam ali, né? E os peixes graúdos como Braga Neto, Jair Bolsonaro, General Heleno, entre outros, vocês não atacam. Por que será? Por que será? Vocês nunca aprenderam nada. Não aprenderam nada. E tu, Felipe Dias, canal progressista, tu é uma vergonha. Uma vergonha. E eu não tenho medo de falar isso, porque, como eu te disse antes, e repito, eu já tinha visto alguns traços teus, mas eu nunca imaginei que tu iria baixar tanto nível. Lamentável. Lamentável.